Olá pessoal, eu sou Luciana Luz, sejam bem-vindos ao meu canal A Portadora da Luz. Eu sou terapeuta, analista junguiana, mentora e contadora de histórias. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre como podemos aumentar a nossa força de vontade, a nossa vontade de vencer na vida. Não dá para falar de um tema tão amplo e tão humano em apenas um vídeo. Então eu vou trazer uma série de vídeos falando sobre isso, contando o meu exemplo, como eu consegui finalmente colocar a minha voz no mundo, ir para as redes sociais, falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre mim, fazer o storytelling que todo mundo fala, né? Se você quer gravar vídeos, se você quer falar do que você faz, como que você começa isso? Como ter força de vontade? Porque condições a gente tem. Às vezes a gente tem um celular novo, temos internet, temos até uma luz ou duas. Temos um cenário que é onde a gente trabalha, um cantinho de casa com uma parede legal. Temos às vezes até um microfone, um fone de ouvido desses que tem microfone, mas a gente não faz o que a gente sente vontade de fazer, que é simplesmente ligar a câmera e começar a falar. Mas de um tempo para cá eu tenho tido coragem de fazer isso. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Em cada vídeo eu vou trazer um mito ou um conto, porque eu sou analista junguiana, sou contadora de histórias, e os mitos e os contos é a forma mais antiga que a humanidade tem de falar sobre o psiquismo humano. Antes, quando não havia psicologia, as histórias humanas eram contadas através de mitos, através de contos. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um conto que eu amo, amo de paixão, que é o mito da caverna de Platão. Esse mito, o Platão escreveu dentro de um livro chamado A República. Eu não tenho roteiro para esse vídeo, tá, pessoal? Mas eu escrevi alguns tópicos do que eu quero falar. Porque o mito da caverna de... O que o mito da caverna de Platão tem a ver com nós desenvolvermos vontade forte de criar, de fazer, de acontecer as coisas que a gente quer, de realizar os nossos sonhos, de sair do mundo das ideias, do mundo mental, que inclusive é um termo que o Platão usa, né? O mundo das ideias. O mundo das ideias não é ruim. Você visualizar, imaginar o que você quer, não é ruim, faz parte do processo de manifestar, de materializar os nossos sonhos. Tudo que a gente manifesta, que a gente materializa, que vem para a matéria, vem de dentro da nossa mente. Da mesma forma que o mundo foi criado pela mente de Deus ou na mente de Deus, o nosso mundo foi criado na nossa mente. E é preciso que passe o mundo das ideias, pela imaginação, tudo aquilo que a gente realiza. Mas acontece que algumas pessoas, como euzinha, né, vou dar o meu exemplo, a gente fica muito tempo, anos, às vezes uma vida inteirinha no mundo das ideias. Sonhando, imaginando, alucinando, se iludindo muitas vezes. Nós nos iludimos. Por quê? Porque a gente não pode? Não. Porque a gente não faz acontecer. Porque precisa haver a ação. Nós vamos entender um pouco mais sobre a ação olhando para o mito da caverna. O mito, vou resumir rapidinho, ele é simples e extremamente profundo. Platão nos conta que havia um grupo de homens que desde que nasceram estavam acorrentados dentro de uma caverna. Eles não só estavam acorrentados, mas eles estavam presos de uma tal forma que eles só podiam olhar para uma única parede dessa caverna. Atrás deles, que eles não viam, havia uma fogueira. E a luz desse fogo iluminava, na porta da caverna passavam pessoas, passavam carruagens, passavam animais. Então criavam-se sombras através do fogo que era projetada nessa parede para onde eles estavam olhando. Então o único mundo que eles conheciam era o mundo daquelas sombras. Eles achavam que aquilo era a vida deles, que aquilo era a vida real. Um dia, um dos prisioneiros se libertou dessas amarras e conseguiu sair da caverna. Niki, ele saiu da caverna. Ele estava desde que ele nasceu ali dentro, meio que no escuro, né? Numa meia luz. Quando ele se deparou com o sol, ele ficou cego momentaneamente. E ele se assustou com o movimento fora da caverna. Ele se assustou com o mundo que existia fora daquele mundo que ele conhecia. E aí o que aconteceu? Ele voltou correndo para dentro da caverna. Por quê? Porque ele sentiu medo. Ele voltou correndo e começou a contar para os companheiros, para os amigos, detalhe.
aqueles homens que estavam acorrentados eram as únicas pessoas que ele conheceu no mundo. Então ele achava que eram os amigos dele. Vai tentando fazer um paralelo com a sua vida. Nós vamos chegar lá. A gente tem bastante vídeos pela frente pra gente entender da onde vem a nossa força de vontade. E o que a gente precisa fazer. E o que a gente precisa abrir mão também. Esses amigos acabaram matando ele. Os amigos não acreditaram no que ele falou, ridicularizaram ele, falaram que o que ele estava falando era loucura, que não havia aquele mundo, aquele universo que ele estava falando, que o único universo conhecido era aquele projetado naquela parede. E ele foi morto pelos companheiros. Esse mito fala muita coisa mesmo. Eu vou ampliar um pouco mais esse mito, essa alegoria, né? É uma alegoria do mito da caverna. Antes eu queria fazer uma pergunta para você. Aqueles homens mataram ele porque não estavam prontos para saber a verdade sobre um outro mundo que havia para além daquela caverna. Então eu faço a pergunta para você, até anotei a pergunta aqui. Qual é a verdade sobre você e sobre a realidade que você vive que você ainda não se sente pronta ou pronto para ver? Qual é a verdade, a realidade sobre você que você ainda não se sente pronta para saber? Será que o seu mundo, o mundo que você vive hoje, é um mundo real? Será que só existe esse mundo? Será que é o único mundo que cabe à sua pessoa? Antes da gente avançar nessa metáfora, porque a verdade é que esse mito ele é uma grande metáfora, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque tá muito calor aqui em São Paulo em fevereiro. E eu preciso sempre desligar o ventilador para gravar, e eu escolhi não desligar porque tá quente demais. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Sabe aqui o espaço dos comentários que tem embaixo? Escreve lá embaixo para mim, por favor. Vamos criar um espaço de terapia coletiva ali embaixo. Vocês respondem, eu pergunto. Vocês perguntam, eu respondo. Eu também pergunto. E vão dizendo o que você acha. Qual verdade sobre você não está pronta para ver? Vamos lá, vamos adiante. Você também pode estar me perguntando, né? O que esse mito tem a ver com aumentar a minha força de vontade? Esse mito, gente, ele pode ser interpretado de várias formas. E vocês vão encontrar várias pessoas fazendo essa interpretação aqui no YouTube. Mas eu escolhi interpretar da seguinte maneira. Quem somos nós? Da mesma maneira que aqueles prisioneiros, desde que nasceram, estavam presos ali, confinados, e achando que aquela era a única realidade para eles, nós humanos também achamos que aquilo que disseram que a gente era, que nós chamamos de base de crenças, né? Qual é a sua base de crenças? A nossa base de crenças tem a ver com o meio em que nós nascemos e o meio onde nós crescemos. Então, as pessoas envolvidas no nosso crescimento vão moldando a nossa personalidade. Elas vão moldando quem a gente pensa ser. E nós vamos acreditando nisso. Percebe? Da mesma forma que aqueles homens acreditaram que eles eram aquilo dentro daquela caverna. Eles só eram aquilo. Eles estavam ali como se fossem presos numa grande televisão que eles ficavam olhando, achando que aquilo era real, entende? Aí o que eu quero trazer para vocês aqui? Nós vamos registrando essas informações na nossa memória, criando como se fosse um HD, um disco rígido, um hardware mesmo, onde vão sendo inseridos todas essas informações. Então eu aprendo com a minha família, com a religião da minha família, o que é Deus, o que é o diabo. Eu aprendo como tem que ser, né, no mundo. Então, se eu venho de uma família religiosa, onde se acredita que para agradar a Deus você precisa se diminuir, que você é tipo o cocô do cavalo do bandido, tem que se vestir de saco de cinzas, entende? E você vai sendo levado a acreditar que você não é uma boa menina, um bom menino, e que Deus não gosta dos seus comportamentos, das suas ações, portanto ele vai te punir. E se você não fizer coisas para agradar esse Deus, ou para agradar esse pai e essa mãe, porque na verdade os pais, como eles não sabem dialogar com os filhos, eles não entendem que a criança compreende as coisas sem precisar ameaçá-la, sem precisar fazer esse jogo, sabe, da punição. Então os pais vão levando a gente a entender que a gente precisa ser de uma determinada forma para agradar eles e não desagradar a Deus. Eles colocam Deus à frente, tipo assim, ó, se você não obedecer a mamãe, você está sendo desobediente para Deus. Então você vai entendendo que você precisa agradar, que você precisa ser validado
o tempo todo por alguém fora de você. Então as suas próprias ideias, aquilo que você é autêntico e espontâneo, não é validado, entende? Porque na verdade nós também não nos validamos. Nós também não nos validamos. Aí eu coloquei aqui, né? Da mesma forma que aquele homem, aquele prisioneiro teve curiosidade e desejo de ser liberto, ele percebeu que havia algo errado, então ele escolheu ir lá para fora ver a luz do sol. Porém, a luz do sol foi desconfortável, foi incômoda para ele. E ver tudo aquilo que ele viu lá fora assustou ele. Então o que aconteceu? Ele correu para dentro, ele teve medo. Muitas vezes nós tentamos sair do lugar de sempre, do lugar comum, do lugar seguro, do lugar protegido. E nós tentamos fazer algo diferente, tentamos sair do emprego CLT, onde nós somos desvalorizados, onde a nossa criatividade não é requerida, onde você tem que trabalhar como um robô ali num trabalho burocrático. E a gente vai ficando infeliz e deprimido e ansioso e tomando medicamentos. E aí você de repente resolve empreender. Mas empreender, sustentar os nossos sonhos, os nossos desejos, requer resiliência, requer preparo, requer muito esforço e é desconfortável. Eu sei porque eu estou aqui empreendendo já há 3 anos. Três anos que eu estou empreendendo como terapeuta. Eu saí da minha área, que é uma área consolidada, que é a área da estética. Sobrancelha, essas coisas, cílios, que qualquer lugar que você abre, você vai ter clientes, você vai ganhar um dinheiro. Mas eu escolhi fazer algo totalmente diferente, entende? Então, às vezes a gente abre essa porta, essa janela para fora da nossa matriz, da nossa realidade, e a gente tenta alcançar uma outra realidade, mas a gente se depara com muitos desafios que se levantam, muitas dificuldades, e nós escolhemos voltar. Voltar para onde? Para a caverna. A nossa caverna psíquica é o lugar onde é quentinho, porque tem ali uma fogueira o tempo todo. É um lugar onde é seguro e protegido. É aquela casa da mãe, do pai, da pessoa que já tem 30, 40 anos e sai, mas acaba voltando porque pagar aluguel tem os seus desafios. É aquela pessoa que sai e escolhe um relacionamento, vai morar, casa, mas acaba se separando e voltando porque um relacionamento tem desafios, tem os desconfortos. Entende? Vai tentando trazer a sua caverna para essa alegoria que nós estamos fazendo aqui. Vai fazendo o seu comparativo. Isso eu tô falando de pessoas que já tentaram sair da caverna. E as que nunca tentaram. Que sentem uma infelicidade, um vazio muito grande e não conseguem sair da caverna. Em 2020, no auge da pandemia, eu estava desempregada. Eu estava muito infeliz com o meu trabalho, porque eu já estava há muitos anos trabalhando com estética, 15 anos, eu queria muito sair dessa área. Eu estava depressiva, tomando medicamentos para dores, eu tinha uma tal de fibromialgia, que é uma doença que na verdade nem tem um diagnóstico. A fibromialgia é uma doença que é assim, ó, eles tentam descobrir qual é a sua doença, eles não chegam em nenhuma, mas você tem dores reais. Então você tem fibromialgia. Não existe um teste para fibromialgia, porque na verdade é uma doença que não existe. São dores na alma que se manifestam no corpo. Isso que é fibromialgia. Mas tudo bem. Se você tem, continua tomando a sua medicação, continua o seu tratamento. Vai cuidar da sua alma. Comece a realizar os seus sonhos. Comece a agir, se movimentar na direção da pessoa que você quer ser, na direção daquilo que você quer realizar no mundo. Que automaticamente essas dores vão se curar, elas vão sair. Hoje em dia, eu vou dizer para vocês que 1 ou 2 vezes no ano eu tenho dores difusas pelo corpo, porque é isso que a fibromialgia ela é. Dores difusas, ela não tem um lugar específico, ela anda, a dor anda pelo corpo. Olha só como isso não é uma coisa real, entende? A dor é real, a dor é real, o sofrimento da pessoa é real. Mas a doença em si, ela não é real, entende? Ela é uma doença na alma, uma dor na alma, é uma alma que está sofrendo, é uma alma que tem um monte de coisa reprimida, de mágoas. E geralmente, eu sou analista junguiana, eu atendo pessoas. Eu atendo muitas pessoas com essa doença, porque eu tinha, então acho que eu acabo atraindo pessoas assim. Geralmente, a pessoa, 90% das pessoas que se dizem ter essa doença, elas estão tristes consigo mesmas. Elas percebem que tem um potencial
muito grande, uma possibilidade grande de fazer, de se realizar, de ser quem elas querem ser. Mas justamente os desafios que se apresentam acabam sendo maiores, elas não sabem como manifestar toda essa potência que eu sou, toda essa energia psíquica que eu tenho dentro de mim, essa libido, como Freud dizia. Eu não consigo canalizar para uma coisa, eu não sei o que eu quero, me sinto perdida, era assim que eu me sentia perdida. Eu sabia que eu tinha um talento, eu sabia que eu tinha algo, uma luz dentro de mim que eu precisava que irradiasse, mas eu não sabia como canalizar aquilo. Então aquela energia reprimida dentro de mim doía no meu corpo. Era muito medicamento, era muito analgésico que eu ficava dopada. A depressão, aquelas vozes que diziam para eu me matar. Então tudo isso, eu nem sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube. Tudo isso era simplesmente eu não conseguir me realizar como pessoa, como ser humano. Eu havia me realizado como mãe, como esposa, mas havia uma potência de comunicação dentro de mim que eu precisava expor, eu precisava pôr para fora. Seguindo um pouquinho aqui, eu escrevi alguns temas que eu queria trazer para vocês. Lá na história, Platão nos conta que, ao voltar lá de fora, aquele homem que havia se libertado, aquele prisioneiro, ele foi ridicularizado e suas falas foram consideradas absurdas e malucas, mentirosas. Alguma vez alguém já te chamou de mentirosa? De maluca? Disse que as suas falas, as suas vontades eram absurdas? Ele foi ridicularizado. Eu me lembrei de uma frase que diz assim: esses homens, eles não viram o que aquele rapaz viu. A frase é assim: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados como loucos por aqueles que não podiam escutar a música. Essa frase é do Friedrich Nietzsche. Eu vejo isso muito na vida das pessoas que eu atendo. Elas têm um sonho, um desejo, e quando elas compartilham isso com outras pessoas, quando elas mostram que existe um mundo maior e mais expandido para fora daquela caverna, elas são ridicularizadas, elas são xingadas. Tem pessoas, todo mundo tem sonhos, mas tem pessoas que reprimem os seus sonhos, elas não conseguem acreditar nos seus sonhos. E tem pessoas que precisam que outras pessoas acreditem nos seus sonhos. Aquele rapaz, ele podia ter voltado para dentro da caverna e ter ficado quieto. Mas não, ele falou. Ele podia simplesmente ter ficado quieto e saído novamente. E ter ido explorar lá fora. Mas ele precisava de validação. Ele precisava agradar outras pessoas para que as pessoas concordassem com ele. Entende? E também fossem com ele. Ele tinha um desejo espontâneo de que outras pessoas se libertassem. Claro, ele queria salvar também aquelas pessoas, entende? Ele tinha uma boa intenção e um bom coração, mas ele tinha que ter pensado nele. Você pensa muito nos outros. Eu pensava muito nos outros. Eu penso mais em mim agora. Eu penso primeiro em mim. Porque se eu não estiver bem psiquicamente, se eu estiver doente, deprimida, eu não sou bênção, eu não sou luz na vida de ninguém. Então eu preciso ser a minha prioridade. Isso a começar do meu dia. É na vida. Mas começa por um dia de cada vez. Começa com um momento de cada vez. Comece a dizer não para as pessoas. Eu não posso, estou ocupada, agora eu vou fazer algo importante. Resolve você, resolve sozinho, resolve sozinha. Se vira. Pare de tentar reprimir os seus sentimentos agradando os outros o tempo todo. Porque quando você está dando atenção para todo mundo e fazendo tudo para todo mundo, você está ocupada com os outros. E sabe o que acontece com pessoas assim, que ficam o tempo todo ocupada com os outros? Eu não vou cortar. Esse vídeo aqui vai desse jeito aqui. Não tem tempo de ficar editando vídeo que eu também atendo. As pessoas que ficam o tempo todo ocupadas com os outros, elas também ficam o tempo todo culpando os outros pelos seus problemas.
Até coloquei aqui como um dos meus tópicos. Então, a culpa é do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. A culpa é de meu pai e minha mãe que não me criaram bem, que não me deram atenção, que me deixaram largados. Tá bom. A sua reclamação é válida, mas a culpa de você não conseguir se realizar e pôr pra fora o que você tem dentro de você de luz e de beleza não é dos seus pais. A pessoa acha que a culpa é da política, do Lula, é do Bolsonaro, é do Trump, o cara é presidente de outro país, mas as pessoas estão culpando ele de sei lá o quê. Entende? O inferno são os outros, como dizia Sartre. Os infernos são os outros, porque enquanto eu estou ocupada culpando o diabo dos meus problemas, você sabe, né? Você conhece pessoas que se dizem religiosas e falam mais do diabo do que de Deus. Dão mais crédito para o diabo do que para Deus. Estão esperando um salvador. As pessoas que ficam ocupadas o tempo todo esperando validação, agradando os outros, estão indiretamente, inconscientemente dizendo que elas estão esperando que alguém faça algo por elas. Quando eu fico excessivamente fazendo tudo para todo mundo, eu estou dizendo assim, por favor, olhe para mim, retribua o que eu estou fazendo por você, seja grato, porque eu estou me sacrificando por você. Porque eu estou fazendo isso e aquilo por você. Então, no mínimo, o que eu espero é que você faça isso para mim. Olhe para mim, olhe para mim. Essas pessoas estão esperando um salvador. Até quando você vai esperar um salvador? Essas pessoas estão presas no que eu chamo de Senhor Si. Sabe o que é o Senhor Si? Se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Se Jesus me abençoar, eu vou fazer... Amor, não dá para saber se Deus quer, entende? Ou se Deus não quer. Mas dá para saber se você quer. Você quer? Você quer realizar seus sonhos? Você quer experienciar, viver a vida que você quer ter, mas experienciar mesmo, tocar aquela casa dos sonhos, morar dentro, viver dentro dela, dirigir aquele carro que você sonha. O que você sonha em ser, em fazer, em ter? Eu sonho em viajar com a minha família para vários lugares. Eu sonho em ir no Egito. Estou me preparando para isso. Eu estou dando passos na direção do meu sonho, que é o Egito, entende? Eu sonho em ir para uma casa maior. Tá tudo ali planejado. Estou dando passos na direção da minha casa maior. O que eu preciso fazer para alcançar esse sonho, entende? Esse passo que você não dá, essa ação que você não toma, essa decisão, essa escolha que você deixa de tomar, é porque no fundo você está esperando que alguém faça por ti, que alguém venha e dê para ti, entende? Mas e se eu te disser agora que você é capaz de obter, que a sua mente é capaz de manifestar, a sua imaginação é capaz de manifestar, de materializar? Nós somos co-criadores da nossa vida. Co-criadores porque criamos juntamente com a mente de Deus, que é a nossa centelha divina dentro de nós. É o nosso Deus interior, o divino interior, a divina presença dentro de mim. Nós criamos a nossa vida juntamente com Ele, com ela, com esse ser, entende? Tudo o que você sonha e deseja é possível alcançar. Tem até uma frase, se eu não me engano, é do Henry Ford, que aquilo que a mente humana, eu nem tinha escrito isso, aquilo que a mente humana é capaz de conceber, de imaginar, é capaz de realizar. Henry Ford, pode olhar lá no Google. Entende? Eu vou amarrar esse vídeo porque eu vou continuar falando sobre isso nos próximos vídeos. Só para encerrar, existem 3 tipos de pessoas no mundo que a gente vive, que eu chamo de Matrix. As que estão inconscientes, de que são criadoras da sua realidade, aquelas que estão semiconscientes. As que estão inconscientes estão totalmente dormindo, elas estão dentro da caverna amarrada, olhando para as sombras, achando que a sombra da sua vida é a realidade dela. Elas estão acreditando na base de crenças, estão acreditando naquilo que as pessoas disseram que elas são. Ficam só na ilusão, se alimentando de ilusão. Nunca vão realizar enquanto não despertarem.
enquanto não entenderem que são sim criadoras da sua realidade, juntamente com o divino dentro de nós. O segundo nível de consciência são aquelas pessoas que já perceberam que elas criam sim a sua realidade. Botaram a cara para fora, igual o nosso homenzinho, nosso heróizinho, botou a cara no sol, mas queimou os olhos e voltou para dentro correndo. Porque tem medo do que tem lá fora. Porque ainda não tem força psíquica suficiente para sustentar suas ideias, para sustentar seus sonhos. Então voltam para o conforto, que na verdade não é conforto. Eu chamo de piscina de cocô, que é aquela piscina quente, mas é fedida. A caverna é uma piscina de cocô. Você não está sendo quem você quer ser, mas você está quentinho, confortável, protegido, dentro da base de crenças, sendo fiel à sua ancestralidade. E tem o terceiro nível de consciência, que são as pessoas que já despertaram, que compreenderam que sim, são co-criadoras da sua realidade. Se eu sou o co-criador, eu sou o responsável. Só existe eu no meu mundo. Só existe eu de responsável pelos meus sonhos, pelas minhas realizações. Os outros vão colher os frutos junto comigo, porque eu sou uma árvore. Eu sou uma árvore frondosa e eu vou dar muitos frutos. E quem estiver comigo vai sentar embaixo da minha sombra. Mas só eu sou capaz de realizar o que eu vim realizar nesse mundo. É com você que eu tô falando, com você que já tá consciente que sim, você é realizador. Descongele-se, saia desse lugar de congelamento. Esse é um outro mito que nós vamos falar no próximo vídeo, que é o mito da menininha dos fósforos. Eu vou contar esse mito para vocês sobre como nós podemos nos descongelar os nossos sonhos, a nossa força de vontade para vencermos, para nos fortalecermos, para realizar os nossos sonhos. Gratidão por você ter ficado até aqui. Comente aqui abaixo quais são os sonhos que você deseja descongelar. Envie esse vídeo para alguém que também precisa descongelar os seus sonhos. Se inscreva no meu canal, por favor, me dê essa força. Curta, comente, compartilhe. Namastê, gratidão, um beijão.